Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para o nosso segundo módulo de Ética e Relações Interpessoais. Espero que vocês tenham olhado o código de ética que eu passei para vocês, que vocês tenham lido a apostila e que principalmente tenham refletido sobre o comportamento de vocês e das pessoas que estão em suas voltas. Aqui nós vamos trabalhar hoje o processo da comunicação. Na minha forma de ser, eu vou mostrando quem eu sou. Na minha comunicação verbal ou não verbal, na minha postura, eu vou mostrando quem eu sou. E as pessoas vão me avaliando. E também vou deixando bem claro como é o meu caráter e a minha personalidade. O processo da comunicação ele tem interferências e questões éticas envolvidas. Isso é muito, muito importante que seja avaliado. Como eu estou me comunicando? Eu chamo a atenção de vocês para isso. Nós, organizadores de eventos, profissionais de eventos, formadores de opinião, temos que ter muito cuidado com a nossa comunicação. Muitas vezes nós falamos uma coisa e queremos dizer outra. E existem os ruídos e existem os problemas que interferem na nossa comunicação. Então, como nós já estudamos desde o primário, no ginásio, principalmente na disciplina de português, que falava sobre o processo da comunicação, quem não lembra do emissor, do receptor? Então vamos lá. Olha ele de volta aqui. Emissor, mensagem, receptor. Eu preciso de alguém para me ouvir. Eu preciso de alguém para me dar retorno. Então, eu emito e eu recebo. E isso a gente chama de feedback. Então, o feedback vai e o feedback volta. Até porque, se na comunicação não houve entendimento, se a mensagem não chegou onde deveria e da forma que deveria, sem chegar truncada, não houve comunicação. Até porque nós temos que ter cuidado com aquilo que nós chamamos de ruídos, más interpretações, palavras mal pronunciadas, termos técnicos, comunicação problemática, dificuldade em se expressar, por questões emocionais, psicológicas, de dicção e inúmeros outros. E nós vamos ter o canal. Qual o canal que eu vou usar? Eu estou usando um canal aqui com vocês, para comunicar com vocês. Eu posso usar um canal escrito, eu posso usar um canal gestual, eu posso usar de várias formas para que a minha mensagem chegue até vocês. Então, no processo da nossa comunicação, muito cuidado. Esses componentes são fundamentais. E dentro dessa comunicação, usando bem esse processo, nós vamos ter as interferências, que são descrições das interferências, que nós vamos mostrar agora, algumas situações em que ocorrem as interferências e questões éticas envolvidas devido a essas interferências. Olha que coisa interessante. Por exemplo, descrição das interferências pessoais, das interferências físicas, das interferências semânticas. Olha só, interferências pessoais. Por exemplo, um desinteresse em ouvir. Quando você está conversando com uma pessoa que é impaciente, ou que não gosta de você, não simpatiza com você, você precisa garantir o respeito no momento da comunicação. A pessoa precisa querer ouvir e você precisa saber falar. Interferências físicas, muitas vezes a distância, o meio que eu estou utilizando é inadequado. Eu tenho que ter cuidado para quem vou falar, onde vou falar e como vão me ouvir. Porque os ruídos podem atrapalhar muito bem. Semântica, o sentido das palavras empregadas. Quantas vezes se diz uma coisa querendo outra? Nós já ouvimos muitas vezes falar por aí, segundas e terceiras intenções. Então, cuidado com isso. Isso pode interferir muito dentro da sua comunicação. Competência interpessoal. Dentro da comunicação, eu vou estar me relacionando. Então, eu preciso desenvolver o que a gente chama de competência interpessoal, que está relacionada ao relacionamento interpessoal, inteligência interpessoal. Então, a primeira impressão é a que fica. E dentro da minha competência, eu tenho que ter cuidado com o respeito pelas pessoas. A questão da civilidade, a educação emocional, educar a minha voz, educar as minhas emoções, trabalhar essa relação que a gente chama de urbanidade, de civilidade. E eu vou começar a desenvolver uma forma melhor de ser. Eu vou me tornar mais competente dentro do aspecto interpessoal. E dentro desse aspecto interpessoal, que nós já falamos de comunicação, nós temos a comunicação interpessoal, que está ligada à inteligência interpessoal, que está ligada aos relacionamentos. Nós vamos ter a comunicação verbal, a que eu estou falando, e nós vamos ter a comunicação gestual, a expressão das mãos, a expressão facial, o jeito
de demonstrar emoção, o espanto, a tristeza, a alegria, a dor. Eu vou começar a mostrar o poder da minha comunicação, a autoridade. Eu vou começar a mostrar, por exemplo, complexos de inferioridade. A liderança também vai ser mais forte dentro do processo da comunicação interpessoal quando você sabe usar a palavra, o poder da palavra, quando você sabe dar e pedir feedback. Então, é muito importante trabalhar esses pontos dentro da comunicação profissional, dentro da comunicação interpessoal, para que eu possa me relacionar. A partir daí, eu começo a pedir feedback, eu começo a dar feedback. E como deve ser um feedback? Feedback é retorno, é aquilo que vai alimentar para que a comunicação continue, para que a comunicação se desenvolva. O feedback ele deve ser descritivo e não avaliativo. Eu não estou aqui para avaliar as pessoas, eu estou aqui para entender o processo da comunicação. Eu posso até não gostar, mas eu preciso deixar a comunicação fluir. Ele precisa ser específico ao invés de geral, senão não vou atingir o meu objetivo. Isso acontece numa aula didática, por exemplo. Se eu não for específico, se eu não for claro, eu não vou atingir o meu objetivo. Ele deve ser compatível com a expectativa do emissor, de você que está aí do outro lado da câmera, que está esperando essa mensagem minha. Eu tenho que atender a sua expectativa, ou pelo menos chegar o mais próximo dela, para que o receptor, você, decodifique essa mensagem. Ele precisa ser dirigido para a pessoa com que eu quero que ela receba aquela mensagem, que ela entenda aquela mensagem, que ela sinta aquela mensagem. Senão não vai haver feedback. E a comunicação só vai acontecer se o receptor entendeu a mensagem. Ele precisa ser solicitado e não imposto. Eu vou dar feedback porque eu quero. Fala-se muito em feedback positivo e feedback negativo. Cuidado com isso. Eu preciso desejar que você me dê um retorno, até para saber se a comunicação está acontecendo naturalmente. Ele também precisa ser oportuno. Muitas vezes nós queremos interferir na comunicação já dando feedback, sem esperar que o receptor conclua a mensagem, digira as informações que o emissor está passando para ele. E muitas vezes esse feedback é desnecessário ou é inoportuno. Ele também precisa ser claro e ele precisa ser preciso, para que não haja dúvidas, para que a comunicação não haja falhas. Quem já não brincou daquela brincadeirinha do telefone sem fio? Que ela começa com uma questão e quando chega no final da fila já distorceu tudo. Uma mensagem na televisão, uma mensagem, um recado mal dado. Alguém ligou, pediu para passar um recado, você anotou, na hora não anotou tudo e muda. E depois a comunicação ficou complicada. Então, muitas vezes nós temos dificuldade em dar feedback porque não entendemos o processo da comunicação. Porque principalmente nós não sabemos ouvir. Porque principalmente nós não valorizamos quem está comunicando conosco. Então, dentro da ética e relações interpessoais, o respeito ao outro nem se discute. É algo que é fundamental para que a comunicação possa acontecer de uma forma feliz, de uma forma natural e de uma forma objetiva. E quando ela é objetiva, ela geralmente atinge resultados. Dentro desse processo de comunicação, de competência interpessoal, de competência emocional, de inteligência, eu também vou avaliar a questão dos aspectos fundamentais da liderança com relação às relações interpessoais. Como a liderança se comporta dentro desse contexto? Se nós vamos trabalhar com pessoas, se nós vamos liderar pessoas, se nós vamos compartilhar assuntos, ações e tarefas com pessoas, é fundamental que a liderança seja bem trabalhada. Então, nós vamos trabalhar a promoção do desenvolvimento de habilidades de comunicação. Como o líder deve se comunicar adequadamente? Ele tem que ter cuidado com as paráfrases, eles não devem falar de uma forma muito confusa, complexa. Lembra das parábolas? Eu tenho que saber para quem eu estou falando, para que eu possa entender. Ele tem que descrever comportamentos. É interessante que ele descreva comportamentos, que ele dê exemplo, que ele seja exemplo. É interessante que ele possa verificar a percepção das pessoas. Eu estou sendo entendido? As pessoas estão obedecendo ao meu comando? Eu estou conseguindo liderar? Ele precisa descrever sentimentos. Quando eu falo para as pessoas com emoção, com vida, eu convenço. E é importante, no caso do primeiro ponto que eu coloquei, das paráfrases, atenção, escutativa e empatia. Quando não há empatia, não há sintonia. Eu sempre digo muito nas minhas aulas, cuidado com as tias. A apatia, a empatia, a simpatia. Isso faz com que a comunicação flua adequadamente. Então, como funciona uma equipe?
Uma equipe precisa de um objetivo comum, de um interesse comum, de metas e resultados. Não existe liderança se não existe equipe, se não existe grupo, se não existe liderados. E eu coloquei aqui um exemplo de grupos de trabalho e de equipes de trabalho. Muitas vezes nós estamos em grupo achando que estamos em equipe. E hoje se fala muito em time. Então isso é muito importante para que a gente possa avaliar um grupo de trabalho e uma equipe de trabalho, a sintonia, a sinergia que acontece e a diferença entre eles. Existe a diversidade no ambiente de trabalho e o papel da liderança está bem próximo disso. Então, a linha que separa a firmeza da liderança e o assédio moral. Muitas vezes você está liderando e não percebe que já está assediando. O quanto a comunicação e o relacionamento é importante. O aspecto da resiliência, suportando pressões no ambiente de diversidades e de adversidades. Imagina só, com quantas pessoas nós trabalhamos, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, com jeitos de ser diferentes, com personalidades diferentes. Então vai existir adversidades, vão existir conflitos. Nós vamos ter inúmeros dilemas para tratar. Por isso que a comunicação é muito importante. Ser resiliente é fundamental. Saber agir com naturalidade, absorver, saber modificar o seu ponto de pensamento, saber ser uma pessoa mais flexível, resiliente, porque os conflitos vão surgir. E se eu não souber lidar com os conflitos, eu posso levar todo o trabalho ao desastre. Vai fazer com que eu não consiga atingir meus objetivos, porque eu posso estar assediando, eu posso estar sendo autoritário, eu posso estar perdendo o equilíbrio. Então, a liderança dentro desse contexto, dessa adversidade, vai enfrentar muitos desafios. Desafios esses que eu preciso estar trabalhando em mim. E aí vamos voltar lá para a ética, para o caráter, para o comportamento, para a minha personalidade e para o jeito de ser que eu defini ser. A partir daí, eu começo até a analisar alguns mitos do papel da liderança. Delegar poder é permitir que as pessoas gerenciem seu próprio desempenho. Muito cuidado. As pessoas precisam estar preparadas para isso. Eu preciso dar poder a elas, mas eu preciso preparar as pessoas. É justo tratar todos os funcionários da mesma maneira. Nós precisamos respeitar as individualidades das pessoas. Nós precisamos trabalhar com medidas iguais, sim, mas nós temos que ter cuidado com as diferenças também. Líder é uma pessoa legal, é uma pessoa boa, é um sujeito bonzinho. Líder é líder. Ele não está para agradar, ele está para conduzir, ele está para atender às necessidades das pessoas. E muitas vezes o líder precisa chamar a atenção. O líder precisa dizer o não. E o líder precisa muitas vezes mostrar autoridade. Ele só precisa saber como fazer isso através de uma comunicação bem trabalhada. Não interferir em conflitos é a melhor maneira de evitar problemas. E quem vai resolver os conflitos? Os conflitos fazem com que novas ideias surjam. Se eu evitar o conflito, nós não vamos evoluir. O conflito sempre existiu e sempre vai existir. O que eu preciso evitar é a briga, é a confusão, é a baderna, é a desavença. As pessoas confundem muito. Eu não gosto de você, eu não gosto da sua opinião. Eu tenho que ter maturidade para aprender a respeitar. As coisas não dão certo porque a cultura organizacional é um problema. O problema está nas pessoas. As pessoas é quem fazem com que a cultura organizacional aconteça. O clima organizacional está nas pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Não nasci para ser líder, como se isso fosse uma vocação, uma predestinação. Eu aprendo a ser líder a partir do momento que eu desenvolvo uma postura e uma conduta ética, a partir do momento que eu aprendo a me relacionar com as pessoas, a partir do momento que eu aprendo a respeitar as pessoas e que eu desenvolvo aspectos de liderança, sim. Trabalhar com grupo, trabalhar com equipe, trabalhar com time. É preciso arrumar tempo para ser líder. O líder, por si só, já aprende a administrar o seu tempo, porque ele precisa compartilhar o seu aprendizado com as demais pessoas. Se ele não tem tempo, ele não pode ser líder. E isso eu vou fazendo com que as pessoas consigam entender os meus pontos de vista, consigam digerir melhor o conhecimento que nós vamos trabalhar, porque liderar é compartilhar conhecimento. E uma coisa muito importante, líder é fazer com que as coisas aconteçam através das pessoas. Dentro desse contexto, a gente evolui e chega à valorização da diversidade no convívio social e profissional. Olha só, quantas pessoas diferentes dentro do mesmo ambiente. Religião, questões éticas, questões culturais, questões de personalidades, de idade. Hoje nós estamos numa geração
dos jovens entrando dentro das empresas muito novos, com pensamentos diferentes, com atitude diferente, que vai se deparar com pessoas que já têm mais tempo dentro da organização, que têm uma visão considerada às vezes ultrapassada, considerada às vezes romântica, considerada às vezes democrática demais. E aí isso faz com que essa diversidade no convívio social e profissional gere conflitos. A evolução da personalidade do indivíduo no contexto organizacional, a maturidade, o se autogerir, o se autodesenvolver, o se autofiscalizar, a questão da diversidade racial. O Brasil hoje passa por isso, a questão das cotas, a inserção de determinados grupos dentro da empresa, a percepção das pessoas de uma forma diferenciada, o respeito às diversidades religiosas que nós temos hoje. Nós temos casos de pessoas que sua religião não permite trabalhar determinados dias. O respeito a isso também faz esse contexto. Os afrodescendentes no Brasil, hoje eles estão mais presentes, hoje eles estão mais inseridos no contexto. A cultura afrodescendente hoje é uma realidade, é uma beleza e nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco. Então, comportamento ético é ver todo mundo de uma forma natural, dentro das suas diferenças. Somos o que somos e pronto. Ninguém precisa ser melhor ou pior do que ninguém, nós precisamos ser nós. Só que respeitando o contexto, a conduta, as normas, a ética e a conduta profissional. Social é algo que eu vou sempre interagir, tanto dentro da empresa, como no convívio familiar, como no trânsito, em qualquer tipo de ambiente. Eu vou ser líder em qualquer lugar onde eu estiver, a partir do momento que eu tenho uma postura e uma conduta ética. Eu queria que vocês pensassem bastante sobre isso, sobre a importância da comunicação dentro desse processo, sobre desenvolver uma postura ética. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, para que vocês reflitam sobre como vocês estão agindo, como vocês gostariam que as pessoas agissem com vocês. Porque a partir do momento que eu desenvolvo uma postura ética, que eu me comunico de forma ética, eu estou formando, eu estou emitindo opinião, e eu estou fazendo com que as pessoas me vejam com outro olhar. E ao mesmo tempo, eu estou modificando o ambiente em que eu estou inserido. Porque se eu me comunico de forma clara e adequada, eu não vou receber propostas indecisas, indecorosas, indecentes, meio termos, palavras truncadas, palavras que eu tente adivinhar ou que eu concorde sem conhecer. Então, a minha comunicação é fundamental, desenvolver a liderança é fundamental, a competência interpessoal, o relacionamento interpessoal, inteligência interpessoal, relacionamento. Ética e relações interpessoais. Essa disciplina vai modificar o seu modo de ser, vai fazer com que você veja a coisa de uma forma diferente. Peço mais uma vez a vocês, vamos ler a apostila, vamos assistir aos vídeos, vamos interagir, vamos pesquisar, vamos olhar as pessoas, não vamos olhar para reprovar, para criticar, vamos olhar para aprender. Vamos tirar aquilo que não serve para a gente. Tem uma frase muito bonita de Santo Agostinho que ele diz o seguinte: aprenda de tudo um pouco e tire aquilo que vai servir para você. Muitas vezes nós já vemos as coisas com um olhar crítico demais e nem sequer nos damos o trabalho de aprender sobre aquilo. Fica aqui a nossa mensagem. Quero desejar para vocês bons estudos e nós nos encontramos na próxima aula. Obrigado.